Estudo das Sagradas Escrituras para a Escola Bíblica Dominical, no quarto trimestre do ano de 2016, com o tema Os Patriarcas, de Abraão a José. Lições para as classes de jovens e adultos. No presente momento, a lição que temos é a lição de número 11, com o título José triunfando na adversidade. Estudo dos versos, ou dos capítulos, melhor dizendo, 39 a 41 de Gênesis. E o nosso texto áureo colocado, Gênesis capítulo 41, verso 52, que diz: E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. A leitura bíblica está no capítulo 41, verso 38 a 51, cujo texto ou teor está nas Sagradas Escrituras, e ainda que projetamos no presente momento, não estaremos fazendo a leitura, porque ela será feita no decorrer da própria lição. Nós temos um esboço proposto, após uma introdução, 3 tópicos, sendo o primeiro triunfando na adversidade da traição, da servidão e da tentação. O segundo tópico, triunfando na adversidade da injustiça e da prisão. E o terceiro tópico, triunfando na terra da aflição. E fechamos o assunto com a nossa conclusão. Dentro do nosso estudo, desses capítulos citados, 39, 40 e 41, vamos procurar fazer um corte na leitura dos versos, porque há textos repetidos ou não de uma importância maior, para podermos ter o estudo abreviado dentro de um tempo adequado para a escola bíblica dominical. Dentro do nosso estudo em Gênesis, em particular nestes capítulos, nós temos sempre a citação de Senhor, Senhor Faraó, Senhor, no caso de José, o seu senhorio, Senhor Deus. Sempre a palavra de citação é Senhor. Para ficar mais caracterizado, vou procurar estar lendo Senhor Deus, quando a palavra Senhor referir-se a Deus, para ficar mais claro numa leitura, numa exposição. Na sequência natural, temos a nossa introdução e, dentro do material de classe, para a classe de jovens e adultos, um texto estaremos lendo no primeiro parágrafo que diz: O jovem José, na casa de Potifar, prospera, bem administra e é posto por mordomo. O Senhor Deus era com um moço hebreu, e Potifar é abençoado por isso. Vem a tentação pela fidelidade a Deus, sofre injustiça e é lançado na prisão. No cárcere, o Senhor Deus continuava com José, e mesmo lá, tudo que fazia prosperava. Da prisão sai para que, pelo Espírito de Deus, interprete os sonhos de Faraó e venha a ser governador de toda a terra do Egito. Dando sequência ao nosso estudo, neste trimestre com o tema Os Patriarcas, de Abraão a José, estando já na lição de número 11,
José triunfando na adversidade. Nós temos um primeiro tópico que entramos agora, que tem por título Triunfando na adversidade da traição, servidão e tentação. É um texto no capítulo 39, do verso 1 ao verso 20. E assim, dando sequência, primeiramente fazemos menção de uma orientação básica que está no nosso material de classe, que é distribuído entre os alunos, e depois nos detemos na leitura do texto bíblico apontado, onde então estaremos acrescentando informações, argumentando alguma coisa. Assim sendo, no primeiro tópico, triunfando na adversidade da traição, servidão e tentação, no primeiro parágrafo do material de classe, lemos: José, na casa de seu senhor egípcio, persevera no mesmo perfil de fidelidade e responsabilidade que tinha na casa de seu pai Jacó. Potifar percebe que o Senhor Deus era com um moço e o põe por seu mordomo. Sob a bênção de Deus, Potifar prospera, e na total confiança depositada em José, já não sabia da extensão de seus bens, a não ser do pão que comia. Este é o nosso registro para início de conversa e estudo com a classe, mas o texto bíblico onde vamos estar lendo e conversando, iniciamos no capítulo 39, do verso 1 ao verso 6, e a leitura faço, e assim está: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor Deus prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor Deus abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor Deus foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Aí está então o nosso texto inicial dessa nossa lição, lembrando que a lição anterior foi concluída com José sendo vendido aos ismaelitas, vendido pelos seus próprios irmãos, que o levaram à terra do Egito. E lá então este texto dá continuidade à história. Primeiramente, ele é vendido lá para Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, e ali está José como escravo em terra estranha, ainda que numa posição boa, uma servidão local nobre, junto ao capitão da guarda de Faraó. Devia ser lugar bem, vamos dizer assim, escolhido entre tantas habitações e serviços do Egito. Mas estando ali, Deus, por causa de José, abençoa
a Potifar. Aí está uma história que se repete. Observe que a bênção material não vem para José, a bênção material vai para Potifar. O que nós precisamos entender desde o passado mais longínquo, o que Deus tem para os seus não é bênção da terra. Deus pode dar, mas não consideremos isso. Ao repartir Deus as terras e os bens na face da terra entre os 3 filhos de Noé, Noé, como homem de Deus e profeta, falou bem claro: alargue Deus a Jafé, dando para Jafé uma situação boa de bens materiais. Mas para Sem, que era o primogênito, não fala nada de bênçãos materiais, mas ao contrário: bendito seja o Deus de Sem. Quem tem Deus tem tudo. E recuando um pouquinho a Jafé de novo, diz a palavra: habite nas tendas de Sem, mostrando que Sem, por ter a bênção de Deus, quem está ao seu redor é abençoado pela graça de Deus, pelas bênçãos de Deus que vem sobre aquele que é o representante, o sacerdote de Deus na face da terra. Hoje vemos muitos sacerdotes querendo bem para si. Não coloque nisso os seus olhos. Deus pode dar. Deus quer te usar como canal para abençoar outros. Quanto a você, ainda que não tenha nada, nada lhe vai faltar, porque tem tudo que é mais essencial na vida: o próprio Deus, Senhor das bênçãos. Continuando, considerem esse fato que ficou notório para Potifar, que Deus abençoava a José. E aí pronto, Potifar entregou na mão de José a administração da sua casa. Ele nem se preocupou com mais nada, nem sabia o que tinha, só sabia que estava indo bem, prosperando. Só isso. O que ele via de toda a sua riqueza é o que comia cada dia que lhe era servido na mesa. Por isso essa palavra: a não ser o pão que comia. Mas descansava ele na administração de José. Não era a capacidade primeiramente de José, era dom de Deus, era a bênção de Deus, que muitos podem se gloriar em algum feito e esquecem que Deus é que é a fonte de todos esses bens, essas virtudes. Continuando um pouco mais, avançando o nosso material de classe, passando a um segundo parágrafo no primeiro tópico, triunfando na adversidade da traição, servidão e tentação, lemos: a formosura de José desperta o interesse da mulher de Potifar, que o assedia várias vezes. O jovem, numa demonstração de respeito a seu senhor e de temor a Deus, responde: como faria este mal e pecaria contra Deus? Ainda assim, certo dia, após mais uma investida e rejeição de José, a mulher, de posse do vestido do varão hebreu, injustamente o acusa de assédio perante seu marido. Seu senhor o entrega à casa do cárcere, onde ficavam os presos do rei, e assim esteve em prisão com grilhões e ferro. Esse é o nosso texto, que antecipa o registro bíblico do verso 17 ao verso 12 e mais alguns versos, mas leiamos inicialmente até o verso 12. A história é simples. Deus conta tudo naquilo que é preciso entendermos dos acontecimentos. Verso 7 diz: e aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher de seu senhor:
Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Aí está o nosso texto, falando do dia a dia de José. Não era um momento que aconteceu, era algo contínuo, constante, mas a perseverança dele em todo o tempo, a mesma resposta, a mesma rejeição, o mesmo cuidado. Não perder a confiança com seu senhor, seu patrão, e não pecar contra Deus. Observe que isso era firme na vida de José, enquanto nós vemos que em outras histórias, até mesmo de patriarcas, essa situação era levada de qualquer jeito. Mas vemos, entretanto, na própria vida de Jacó, na vida de Isaac, até mesmo Abraão, que essa situação não havia. Eles primavam pelo cuidado da responsabilidade no matrimônio, e José herdou este ensino, guardou esse princípio, este mandamento, entendia perfeitamente que adultério é pecado contra Deus. Será que hoje as pessoas têm um pouquinho de temor nisso? Neste presente tempo em que há tantos divórcios, tantas separações, quando Jesus falou claramente, e está escrito no Sermão da Montanha: ouviste dos antigos a respeito da separação, que o marido dê carta de divórcio. Mas Jesus complementa: eu, porém, vos digo, aquele que despedir a mulher e casar com outra, adultera, e aquele que casar com a mulher que foi dispensada pelo seu marido, adultera também. Esse mandamento não mudou, permanece. As leis humanas e às vezes até de instituições religiosas ditas cristãs estão mudando, mas Deus não mudou, Deus não muda. E o fato termina com a mulher perdendo a paciência, mas José chegou ao ponto de, num estado mais crítico, ter que fugir, literalmente fugir. O que nós precisamos aprender e aplicar: nós não nos detemos em situação de tentação, é procurar escapar logo. Ficar lá querendo contornar, usar de algumas palavras, alguns ardis para escapar, não adianta. O assunto é fugir logo. Por isso que Salomão diz para nós não nos detemos junto ao cálice de vinho que se mostra espumante e vermelho no copo. Sai fora logo. Não fica argumentando, conversando muito. Foge. Se ficar perto, se deter, é como fogo, acaba se queimando. Acaba se queimando. Mas continuando o nosso texto bíblico, agora do verso 13 em diante, a palavra é esta, no texto bíblico: e aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora,
chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu. Fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. Passando ao verso 19, verso 19 continua: e aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme essas ou estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Este é o texto que nós temos nesse capítulo 39, alvo do nosso estudo, nesse primeiro tópico que nós temos apresentado: triunfando na adversidade da traição, servidão e tentação. É interessante observar que, se alguém já teve entendimento numa leitura simples do que Deus falou a Abraão, que a semente dele estaria em terra estranha e seria escrava por 400 anos, e vendo o fato sendo colocado na vida de José, ele indo para o Egito, alguém poderia dizer que já estava fácil dele ser elevado a governador do Egito, alguém abençoado, e tomar posições grandes, porque já estava servindo de uma forma notória, com capacidade e sabedoria, na casa do capitão da guarda de Faraó. Para chegar um pouquinho acima é só questão de tempo, mas observe os caminhos que Deus faz a gente muitas vezes andar. Se estava perto de uma suposta situação de bênção, ainda não era tempo e não era deste jeito. Deus não vai fazê-lo ter outra provação grande. Então, de um lugar de posição alta, ele vai para a posição mais baixa. Parece que Deus estava provando mesmo a José, ou estruturando o seu caráter em situações bem contrárias, bem diferentes. Mas passemos ao nosso estudo em continuidade, agora já no tópico 2, triunfando na adversidade da injustiça e da prisão. De fato, foi algo injusto que lhe aconteceu, era uma calúnia, uma difamação preparada pela mulher esposa de Potifar, na verdade enciumada ou envergonhada da recusa de José, mas segue-se os fatos. Os servos de Deus têm que sofrer também as injustiças. Se formos, diz Pedro, caluniados, presos, difamados, caluniados, né? Mas por causa do nome do Senhor, por causa da obra do Senhor, injustamente, tenhamos paciência, que não seja por razão que venhamos sofrer porque fizemos alguma coisa errada. Mas se está tudo certo, somos justos e vem a calúnia, deixa, os dias passam e um dia Deus mostra algo diferente. Assim sendo, no material de classe, as classes de jovens e adultos, num primeiro parágrafo do tópico 2, triunfando na adversidade da injustiça e da prisão, nós lemos: mesmo na prisão, o Senhor Deus estava com José e o prosperava,
o carcereiro mor confiou a ele todos os presos, de sorte que não tinha cuidado de nenhuma coisa que estava em suas mãos. Após pecarem contra Faraó, o copeiro e o padeiro são enviados à prisão, e sob a supervisão de José, ali estiveram por muitos dias. Na prisão, os servos do rei têm sonhos, que são interpretados por José. Após 3 dias, se cumprem os sonhos conforme a sua interpretação. O padeiro é enforcado e o copeiro restaurado a seu antigo trabalho diante do rei. Muito bem, passando assim em frente, indo para o texto bíblico, a narrativa inicial que vamos ler é ainda no capítulo 39, verso 21 a 23. E o texto diz: o Senhor Deus, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor Deus estava com ele, com José, e tudo que ele, José, fazia, o Senhor Deus prosperava. Observe como Deus faz ser notória a sua bênção no lugar terrível de uma prisão, de um preso que deveria ser comum entre outros, ou numa situação mais difícil, porque era estrangeiro, escravo, em prisão. Entretanto, a bênção de Deus era de tal forma com ele que o carcereiro foi entregando para ele todos os afazeres, todas as tarefas, tudo que tinha que ser feito na prisão, ele mesmo folgava, e o José fazia tudo, e era uma bênção ali na prisão. Tudo prosperava, tudo ia bem. Olha o que Deus faz. O poder de Deus em estar trazendo paz, harmonia em todo o ambiente quando Ele quer abençoar alguém. Por isso, a nossa fidelidade com Deus, traz paz em casa, traz paz e bênção no trabalho, na escola, afinal, em todos os lugares que nós possamos estar. A diversidade vem, mas estando em paz com Deus, fazendo o que temos que fazer segundo a vontade de Deus, Deus vai conduzindo todas as coisas em meio a tantas calamidades que podem estar surgindo. Continuando um pouco mais no texto bíblico, entrando agora no capítulo 40 do nosso estudo, lendo alguns versos iniciais até o 8, assim encontramos: e aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. Verso 3: e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere.
Verso 6: E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Aí está o nosso texto. São coincidências? Não, são providências de Deus. Deus atuando quando tem que atuar, da forma que Ele escolheu para atuar. Observe que muitas vezes a história dá voltas, muitas voltas, mas é Deus fazendo. Deus não perde o controle do seu projeto. Deus tem um projeto e a seu tempo Ele realiza aquilo que tem que realizar. Muito bem. A sequência, portanto, é natural. Eles vão contar a José os seus sonhos. Capítulo 40, verso 9. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Este é o texto que temos lido. Oportunidade, o copeiro Mor vai ser restaurado, vai estar diante de Faraó. E José já faz o seu pedido: lembra de mim, estou aqui indevidamente, injustamente, nada fiz de errado aqui, e na verdade não sou escravo de origem, não sou servo, me roubaram na terra dos hebreus. Mas as coisas serão como José pensa. Chegou a hora de ter o livramento da prisão. Na sequência, podemos estar vendo na palavra, verso 16 em diante: Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Verso 18: Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos
são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Esta é a história bíblica. Se José teve um ânimo de que agora estaria livre da prisão, as coisas não são como muitas vezes nós pensamos ou queremos, ainda que pareça que as portas estejam se abrindo. Deus tem o tempo certo. Observem, por favor, já adiantando essas coisas, os sonhos e suas interpretações. A gente lendo assim, a gente pode chegar a dizer: mas isso está fácil, está mais do que lógico. Irmãos, é fácil e é lógico quando o selo do mistério já foi tirado. Enquanto o selo permanece no sonho, na visão, ninguém entende, porque isso depende de Deus primeiramente. Voltemos lá atrás, nos próprios sonhos de José. Seus irmãos, seu pai entenderam os sonhos, mas ele mesmo não entendeu. Ainda que seu pai e seus irmãos entenderam em parte, entenderam o fato, mas não sabe como nem em que época isso poderia acontecer. E José, simples, os sonhos que ele teve, ele não interpretou. E os sonhos dos outros, ele está interpretando. Que mistério é esse? É Deus. É Deus. É importante isso, porque muitas vezes precisamos sempre estar nessa dependência de Deus. Falo assim porque sei de testemunho de irmãos abençoados por Deus, que receberam o dom de curar e sempre atendiam os irmãos, as igrejas necessitados em cura de suas enfermidades, mas sobre ele mesmo vinha enfermidade e eles mesmos não conseguiam orar por si mesmo para que a enfermidade fosse embora. E sei de caso que depois de campanhas evangelísticas, de muitas bênçãos, curas, o pregador, o abençoado por Deus que tinha o dom, ia para casa e entrava já no processo de enfermidades e tinha que chamar a igreja, os irmãos da igreja, para vir orar por ele, para que ele fosse curado. O dom é de Deus. Ele criava uma situação por ele, muitos eram abençoados, e na hora que ele estava enfermo, a igreja vinha orar por ele para ser curado. Isso é Deus fazendo um equilíbrio para mostrar que ele não é maior do que os outros, ele é um dos outros também, como membros do mesmo corpo de Deus. Muito bonita essa história que eu conheço desse irmão. Maravilha que Deus fez assim, desta forma. Continuando, irmãos, um pouco mais, ainda no tópico 2, agora no material de classe, material que vamos distribuir entre os alunos, no parágrafo 2, lemos: após 2 anos, Faraó tem 2 sonhos. O sonho das 7 vacas magras que devoram 7 vacas gordas. Depois sonho das 7 espigas cheias e boas que eram devoradas por 7 espigas feias e miúdas. O copeiro lembra-se de José, que é chamado a interpretar
os sonhos de Faraó, visto que os sábios e adivinhos do rei do Egito não o podiam ou não o puderam. Os sonhos têm uma mesma interpretação: 7 anos de fartura sucedidos por 7 anos de fome. Após a interpretação atribuída a Deus por José, Faraó é aconselhado por José mesmo que se provesse de um administrador sábio e entendido, que ajuntasse os bons anos para provimento nos anos de fome. Lido esse texto, vamos para o principal, que é o texto bíblico, no capítulo 41. Lendo inicialmente os versos 1 a 7. O texto bíblico diz: e aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiu do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiu do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Verso 5: depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. Aí está este texto. 2 anos estão passando. José, que poderia achar que ia sair logo depois que trouxe a interpretação do sonho do cordeiro mor, não, mais 2 anos. Mais um teste de paciência, 2 anos, para alguém cheio de energia, jovem, ficar na prisão injustamente. As coisas continuam, mas Deus também continua com o seu projeto e no tempo certo age. 2 sonhos a Faraó numa mesma noite, que nós já temos lido, não vamos repetir: vacas gordas, depois vacas magras, depois espigas boas e cheias, depois espigas bem miúdas. E ainda que uma coma a outra, a magra coma a gorda, não melhora coisa nenhuma do seu estado, continua do mesmo jeito. Na sequência, verso 8 do capítulo 41, lendo até o verso 13, porque a narrativa histórica continua. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um
interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado e a ele enforcar. Aí está os fatos acontecendo. Depois de 2 anos, Deus criando essa situação, é que o copeiro mor vai lembrar-se do fato da prisão. Lembrar por que razão esteve preso. Na prisão teve sonho, na prisão alguém interpretou, alguém de quem ele se esqueceu, e agora, por situação de que ninguém sabia dar a Faraó a interpretação do seu sonho ou dos seus sonhos, o copeiro mor fala de José. Irmãos, por favor, outra vez. 2 sonhos. E Faraó chamou todo mundo que era entendido no Egito. Os grandes sábios que sabiam arquitetar a construção das pirâmides, que até hoje deixa muita gente intrigada como conseguiam. O Egito, que tinha obras tremendas por todo o Egito, gente de capacidade de estratégia de guerra, que o Egito era grandioso nas suas guerras, gente que sabia fazer as carruagens, as armas de guerra do Egito. Na hora da interpretação, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada, simplesmente porque Deus não deu. Mas uma vez que Deus deu a José, alguém que lê essa história hoje pode dizer: não é possível, isso é historinha. Está tão claro. Claro, depois que tirou o selo. Vamos entender isso. Não sendo tirado o selo, irmãos, continua o mistério. O mistério pertence a Deus, e Ele revela o que Ele quer. Então, por isso é que José entende. Mas voltemos atrás. É por isso que nenhum sábio vai entender quando Deus não dá o entendimento, enquanto Deus não abre os selos daquilo que está em enigma ou fechado ao entendimento. Continuando um pouco mais no texto bíblico, capítulo 41 ainda, verso 14. Então enviou Faraó, chamou a José e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó, verso 15, e Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Passemos ao verso 25. Então disse José a Faraó, naturalmente, após Faraó contar de novo todos os sonhos. Repito, 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. 27. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. Pronto. Observe que não houve tempo para
José pensar, raciocinar, concluir, deduzir o que era o sonho. O faraó contou o sonho tudo de novo. José ouviu e já traz a interpretação. Mas observemos, irmãos, alguns pontos, né? Esse aspecto de barbear, né? Costume nosso ocidental aqui, e que não é costume no Oriente, vem da origem dos egípcios. Os egípcios é que tem este costume de os homens barbear-se, enquanto que os hebreus, os mais no Oriente, não, mantém a barba comprida. Observe esse particular. Então, dentro do costume do Egito, tirando José, primeiro ato, barbear-se, trocar de vestes para comparecer diante de Faraó. Faraó está na ideia de que José tem capacidade. Mas observe a humildade, ele retira logo: isso não está em mim. Se fosse alguém precipitado, um faraó precipitado, já mandava embora. Isso não está em mim. Mas Deus dará a resposta de paz a Faraó. E aí é contado e vem a interpretação. Devagarzinho José vai falando. Observe que José repete e vai dizendo: 7, são 7 anos. 7, são 7 anos. Os sonhos são o mesmo sonho. É que Deus está alertando o Faraó do que está para fazer. Continuando no texto bíblico mais um pouco, nesse texto longo do capítulo 41, agora no verso 29, continua José a falar: e eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Verso 33: portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E finalmente o verso 37: e esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Aí está todos os detalhes. José vai colocando ponto a ponto a Faraó desses 2 sonhos. Os 2 sonhos são o mesmo. Deus está notificando a Faraó que vai fazer, e Deus falou 2 vezes porque Deus se apressa a fazer isto. É interessante que ele, ousado, era só para contar a interpretação do sonho, mas ele já entra administrativamente, conforme as funções que ele já vinha exercendo de administrar os bens do capitão da guarda, lá também no cárcere, lugar difícil, mas lá também ele administrou, e ele já, não sei como, eu creio que muita gente deve ficar parado nisso, como que José fez isso, que cálculo é esse? Guarda a 5ª parte, só 5ª parte? A 5ª parte, durante 7 anos,
e depois vai haver provisão para os outros 7 anos de fome. 7 anos de fartura, quinta parte. Na minha conta dá quanto isso? Quinta parte, 1/5. Dá o conteúdo de 1 ano de fartura mais 2/5. Não dá nem uma colheita e meia dos 7 anos, um dito ano a ano. Não sei como que ele fez essa conta, mas já fala para o rei: a quinta parte reserva que vai dar para os 7 anos de fome. Faça as contas depois. Eu creio que isso aí tudo é orientação de Deus. A matemática de Deus na cabeça de José, porque na minha eu ficava preocupado. Eu ia guardar no mínimo a metade desses 7 anos. E ele fala só 1/5. Só 1/5. São mistérios de Deus, mas o certo é que no final vai dar tudo bem. Mas ele está sendo ousado. Ele já está adiantando, já apresentando solução. E todo mundo está ouvindo e gostando, entendendo do que está sendo falado, tanto da interpretação como num conselho. E era um jovem aconselhando Faraó e os seus muitos sábios e conselheiros. Muito bem, mas vamos em frente na nossa lição, passando finalmente ao terceiro tópico, cujo título é Triunfando na Terra da Aflição. Aí no capítulo 41, os versos finais de 38 a 57. No nosso material de classe, no primeiro parágrafo, faço a leitura do que está em mãos de todos, e que diz assim: Faraó, assim como Potifar, reconhece que em José havia o Espírito de Deus, ou havia o Espírito de Deus em sabedoria e entendimento, e honra-o, e o coloca por governador de toda a terra do Egito. O rei lhe dá o nome de Zafenate-Paneia, que significa Salvador do mundo. José se casa, tem o primeiro filho, ao qual chamou de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa de meus pais. Tem então um segundo filho, e o chama de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Os nomes de seus filhos são bem significativos em relação à sua história. Passando agora ao texto bíblico, capítulo 41, verso 38, nas Sagradas Escrituras, nós lemos: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto? Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito.
E chamou o faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Passamos uma pausa aqui neste verso 45. Faraó, segundo graça de Deus também, não tem por acepção de pessoa, irmão, a um escravo, um prisioneiro, ex-detento. Como é que são as coisas, né, irmão? O coração do rei está na mão de Deus mesmo. E já inclina o coração do rei para José e diz: não acharíamos outro, é você mesmo. E o verso 40 é claro: tu estarás sobre toda a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente eu no trono serei maior do que tu. E no trono, né? Parece que tem um destaque aqui. Acho bonita essa história, irmãos, muito bonita. Porque observem a figura de Cristo Jesus, aquele que foi desprezado por seus irmãos, é o Salvador do mundo. Aquele que foi vendido por seus irmãos, é Ele que é o Senhor de toda a terra. E quem manda em tudo é Ele, a não ser Faraó no trono. Eu faço nisso até uma figura de Deus e Jesus. É uma coisa discutível, né? Como é que é? 3 pessoas, duas? Para quem que eu estou orando? Orando para o Espírito Santo ou para Deus ou para Jesus? E às vezes as pessoas ficam fazendo uma confusão. Mas vamos parar nisso aqui. Como Jesus é aquele que foi tirado dentre os seus irmãos e constituído Senhor, Jesus que tomou a nossa natureza foi constituído Senhor. É Ele que é o Senhor de tudo. Todo o poder foi lhe dado nas suas mãos, quer seja nos céus, quer seja na terra. Mas entretanto, na humildade de Jesus, Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Então temos uma figura bonita de Deus e Jesus. O Pai concedeu ao Filho tudo. Nada se faz senão por ti. Você faz tudo, determina tudo. E nós temos a palavra que diz: tudo foi criado por Ele, tudo foi criado por Ele, para Ele, e subsiste por Ele. Sem Ele, nada que existe existiria. Está tudo em Jesus, irmãos. Observe outra vez parte doutrinária importante. Quantas instituições religiosas colocando outros meios de salvação, e não há. É Jesus, Ele é caminho, Ele é porta, Ele é verdade, Ele é vida. Sem Ele ninguém vai ou chega-se a Deus. Não adianta muitos intercessores, muitos mediadores, é Jesus. Não adianta méritos, normas religiosas, não adianta nada. Tudo está concentrado em Cristo Jesus. A palavra é clara nessa palavra de Faraó, quando disse assim: tu estarás sobre a minha casa. Verso 44: porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Modo de dizer dos irmãos: nem uma folha da árvore se move, se não for por concessão, autorização de Cristo Jesus. É poder absoluto em Cristo Jesus. E o mundo de hoje está contrário, questionando e colocando-se contra, afronta, para cumprir a palavra do Salmo 2 e para cumprir Apocalipse. O mundo está prestes à destruição, porque está se evidenciando um espírito ao qual o mundo tem dado ouvido,
para contrariar as leis e os mandamentos de Deus, até no chamado cristianismo de hoje. Divórcio, Deus aborrece. E o casar-se de novo é adultério. Deus não mudou. Não adianta as instituições religiosas mudarem e colocarem permissões, alterações. Para Deus isso é afronta ao senhorio de Cristo Jesus. Estamos perto do Armagedon, da grande batalha final. Mas continuemos. O nome Zafenate Parneia, Salvador do mundo. E depois estabelecem para José uma esposa. Ele não escolhe, lhe é dada uma esposa. A escolha, Azenate, filha de Potífera. Potífera é o sacerdote de On, cidade do Egito. Sim, cidade do Egito, que os gregos chamavam de Heliópolis. Por que se caracteriza essa cidade? Porque ali era o culto ao Deus Sol. E muitos questionam e chegam até a falar mal de José por casar por uma mulher desse tipo. Irmão, são mistérios. Ele não escolheu, lhe foi dado. Mas numa figura, vamos entender também. O sol da justiça é Deus. Se os homens olham esse sol físico, nós olhamos para outro sol. Deus é luz. Deus é luz. E dentro de um entendimento que eu procurei ter, fazendo-me faraó, o que eu vou arrumar de esposa para José? Uma princesa? Uma filha minha? Peraí, ele é ligado a Deus. Então eu vou trazer alguém da área religiosa. Qual o Deus máximo? É o sol. Então parece que era Ra, o nome dado ao Deus Sol no Egito. Então do Deus maior nosso, traga alguém para a dignidade espiritual, alguém que tem o Espírito de Deus, como José. Eu entendo dessa forma. Foi escolha de Faraó, dentro do seu entendimento, e nada mais. Não malhe José, porque não escolheu nada. Isso lhe foi dado. Mas continuemos um pouco mais, procurando concluir o nosso estudo, no capítulo 41, a partir do verso 46 agora. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face do Faraó, ou de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo, Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aí está a narrativa, é parte de história, na verdade, mas ensinamentos para nós. Com que idade José saiu da casa de seu pai e foi vendido aos ismaelitas? Cerca de 17 anos. Quando ele é constituído governador da terra do Egito? 30. As provações na vida dele na casa de Potifar e depois no cárcere duraram 13 anos. Moço jovem, 13 anos em angústia. Estava sendo forjado por Deus,
Por isso que tem a palavra também, né? Foi bom ter sido provado na minha mocidade. Amadureceu. E os nomes de seus filhos: primogênito, Manassés, falando do esquecimento do passado. E Efraim, Deus o fez crescer na terra da sua aflição. Dando sequência, num segundo parágrafo do nosso material de classe, ainda nesse tópico 3, triunfando na terra da aflição, após os 7 anos de fartura, vieram os 7 anos de fome, como José tinha dito. E de todo o Egito e das terras vizinhas vinham a José para poderem comprar mantimento. O texto bíblico que narra isto está no verso 53 a 57, na sequência da nossa leitura. Aí assim, verso 53 diz: então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Aí está. Narrativa. O tempo da bonança, da fartura acabou. Veio um novo tempo de fome. E observe, determinado por Deus. Quem tem controle sobre a planta para dar fruto ou não dar fruto? É Deus. É Deus quem manda o sol ou não manda, manda a chuva ou não manda. Desde os tempos mais passados, Deus sempre operou mostrando que Ele que rege tudo. E nós estamos vivendo um tempo que Deus pode ser dispensado. Não, Deus não é dispensável de forma alguma. Sem Ele nada podemos fazer, até na área religiosa ou fora da área religiosa. Sem Deus nada se pode fazer. É Ele que dá sabedoria aos que governam. Observe bem isso. Ele é o Deus que cura. E será que nós lembramos disso? Ou na hora da dor a gente corre para outro lugar? Nós estamos esquecendo muito de Deus na modernidade que vivemos. Mas é interessante, irmãos. Vem a necessidade. Vão clamar a Faraó. Faraó, José. Muitos hoje clamam a Deus. Perdoe dizer dessa forma, eu quero estar salientando, fazendo grave a colocação, né? Muitos clamam a Deus. Deus fala: meu filho Jesus. Não adianta ir para Deus. Jesus é a porta, Jesus é caminho. Entra pela porta, segue pelo caminho, aí você chega a mim. Não adianta falar para a mãe ou para o irmão ou para a irmã que Jesus resolve. Não. Deus no céu diz: é a Ele que se deve suplicar, interceder. Quantas falhas no sistema religioso, quantas falhas. Eu estou falando claro, não estou falando escondido não, claríssimo. Ou é Jesus ou não tem como Deus ouvir e Deus abençoar. A bênção de Deus está à disposição, mas só vai através do canal chamado Jesus Cristo. E não há outro canal. Outro nome não foi dado, nem no céu nem na terra, pelo qual possamos ser salvos ou abençoados.
Há muita falha no chamado cristianismo de hoje. E no dia do juízo, como vai ser isto visto ou requerido por Deus? Deixo para consideração. Na sequência normal, chegamos à nossa conclusão, o nosso fecho, que no material de classe, apenas uma consideração final. Apesar de toda a diversidade, José manteve-se íntegro, responsável e fiel ao Deus de seus pais. Deus sempre o amparou, dispensando sua graça em sabedoria, em entendimento, dons, grande capacidade administrativa, que já desde a casa de seu pai se evidenciavam. Por último, como figura do Senhor Jesus, salva muitos, alimentando-os com pão. José, desde, vamos dizer assim, os seus 17 anos, para o seu pai já era de confiança. É ele quem vai saber do estado dos irmãos, é ele que vai saber do estado do gado. Ele não chamou Rubem não, o mais velho. Rubem, vem cá, vê lá como é que está o gado. Não. Jacó chama quem? José. José, vê lá como é que estão os seus irmãos. Vê lá como estão os rebanhos. E traz notícia. Já era Deus encaminhando José para essa parte de ver e saber trazer notícias numa decisão, numa conclusão correta do que via. Assim passamos pelo nosso esboço esse que teve esses 3 tópicos: triunfando na adversidade da traição, servidão e tentação. Segundo, triunfando na adversidade da injustiça e da prisão. Terceiro, triunfando na terra da aflição. E o nosso texto áureo colocado, Gênesis capítulo 41, verso 52, que diz: e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.